Muito bem, então chegamos à nossa última visão de análise aqui, a análise prescritiva. Bom, então vamos dar uma olhadinha o que é análise prescritiva. Primeiro, qual que é a função dela, né? Recomendar ações. Então vamos olhar um pouquinho mais a fundo isso. A análise prescritiva vai além da previsão, deixa eu ligar só aqui, vai além da previsão e recomenda a melhor ação. Legal. Então que pergunta que ela responde? O que devemos fazer? Bom, eu tenho a descritiva, o que aconteceu, eu tenho a que diz como aconteceu, a que investiga mais, e essa aqui ela está prescrevendo o que a gente deve fazer. Evidente que aqui, para eu conseguir alguns resultados, dependendo da complexidade, eu vou usar muita matemática, tá? Então é uma área lá na frente, importantíssima, mas que vai usar e abusar de muitos modelos de matemática, tá? Matemática mais avançada. Correlação, regressão, otimização, enfim. Características principais da prescritiva, né? Ela combina, o que é importante aqui, ó, dados, algoritmos e regras de negócio, tá? Para eu te dizer, uma coisa é o teu dado, né? Outra coisa é eu entender o do teu negócio e trazer isso para dentro, né? Como eu vou colocar isso num modelo de análise, eu preciso que o modelo entenda, né? Qual é o teu negócio. Por exemplo, está muito acostumado hoje a gente ouvir assim, na hora que você for conversar lá com o GPT, lá com o chat, diga, dê uma informação mais detalhada, tipo, você agora é um vendedor de carros, eu gostaria de uma análise detalhada dos carros que mais vendem. Você está dizendo para ele o que ele é, o negócio que ele participa. Quanto mais você contar para ele, mais ele vai conseguir te dar uma ideia do que fazer. Isso é uma prescrição. Então, se você entrega para o modelo o que ele é e ensina cada vez mais ele sobre o negócio, ele vai conseguir te dar um resultado mais próximo do que você quer, né? Aí sim, na prescrição não é probabilidade, é específica, tá? Chance de assertividade nunca é sempre ótimo, nunca é 100%, tá? Mas aqui eu já tenho mais o dirigido, né? Em uma eu te dou um cenário, na outra eu te oriento, ó, a ideia é fazer isso aqui. Muita IA e muita otimização matemática, porque os cálculos são pesados. De repente eu posso jogar um processo lá que vai demorar muito, então eu tenho atalhos, né? Então isso é uma área bem legal, né? E claro, te dá mais valor estratégico, né? Se eu sei para onde ir, então uma boa parte do caminho está resolvido, né? Qual o caminho que eu vou seguir nos próximos anos? É por aqui. Voltando para os exemplos lá de graduação, né? De faculdade, que é o mais comum aqui, todo mundo, é um assunto que todo mundo conhece bem, né? Eu tenho que tomar decisões com relação... Imagina as faculdades e as decisões que elas tomaram de trazer do modelo presencial para o modelo EAD. Isso tive uma série de análises, né? Perda de público, melhoria de ferramenta. Por outro lado, preços foram reajustados, o valor de um EAD não é o presencial. Imagina ao contrário, eu não tenho mais o EAD, está difícil, as pessoas não compraram a ideia, eu tenho que trazer para o presencial. Eu preciso entender quanto isso vai me custar, quanto isso vai valer a longo prazo, né? Então, assim, quando eu olho para o cenário de uma empresa e quero, num trabalho mais comum, né? num tipo de negócio mais comum, a previsão de futuro ela é mais tranquila, né? Assim, mais simples, né? Tranquila não, simples. Porque eu tenho produto, eu tenho mercado, eu não tenho... Uma cidade não vai triplicar de moradores em 2 anos. Meus produtos, então... eu tenho... Agora, quando eu olho para o mundo hoje, eu tenho vendas que eu posso fazer para outros lugares. Se eu vou vender para outro lugar, eu tenho que pensar em cadeia de distribuição. Então, né, vale a pena aumentar o meu negócio, tirar do regional e colocar no estadual? Então, tem que fazer análise. Aí, para isso, eu tenho modelos matemáticos, eu tenho simulações, eu tenho a IA e tal. Algumas ferramentas aqui, né, que a pessoa usa bastante aqui, MATLAB e tal. No Python tem o Pulp, né? O Pulp é uma linguagem onde você descreve os modelos, né? E o Gurop é o que faz a execução, né? Então, o Pulp, como é que eu vou explicar? Mas, assim, o Pulp é a linguagem. Então, é lá que eu resolvo, eu modelo, né? Soluções de
álgebra, soluções lineares, né? Programação linear. E o Gurop é uma plataforma, na verdade, que vai buscar a melhor solução, a mais ótima, como a gente chama, né? Então ele tem uma série de modelos pré-prontos lá que pegam o que veio do pulp e prescreve a melhor caminho, né? E aí tem o Optimize, que é usado no R e tal, e tem as ferramentas, né, da IBM que já fazem isso, o SAS, a Oracle, né? Enfim, isso aqui é um universo bem interessante. Quando é que eu uso a prescrição, né? Então, só lembrando, né, aqui é muita matemática, muito machine learning e tal, mas para que ela serve? Otimizar a rota de entrega, legal, né? Porque ele tem custo, tem tempo, tem combustível, tem pedágio, tem pessoas envolvidas, tem clima, tem um monte de coisa que eu preciso, né? Combinação de modais, né? Eu posso entregar agora, não compensa levar por caminhão, melhor levar por rio, porque tem rio que passa, então eu vou usar um modal fluvial e tal. Enfim, precificação dinâmica, isso aqui é muito legal, baseado em demanda e concorrência, né? Então eu analiso constantemente minha concorrência, olho demanda, e a demanda ela está em pesquisa, em consumo direto mesmo, né? E precifico. Os preços podem... Eu vejo que uma determinada região consome um determinado produto, mas não está ainda acessível, então eu penso numa solução, num modelo matemático para que eu consiga entregar aquilo num valor menor, mas que não afete meu faturamento, ou até afete, mas a longo prazo eu ganhe. É muito legal isso aqui. Alocação de orçamento de marketing, isso é bem legal, hein? Empresas vão gastar no ano que vem tanto em marketing. Quanto que vai gastar? Gestão de inventário e tal. Bom, e aí eu trouxe 2 exemplos aqui, ó. Análise de cadeia de suprimentos, supply chain, né? Suprimentos, estoque, para determinar as melhores rotas de entrega, horário de abastecimento e níveis de estoque. Poxa, então isso aqui é prescrição, né? Que hora que eu devo sair ou abastecer? Eu tenho, por exemplo, uma coisa importante, o Brasil é grande, né? Continental, eu tenho rotas que eu tenho problema de distribuição de combustível no caminho, né? Eu posso passar horas lá e não ter posto, não ter como isso é um problema, né? Será que não é legal fazer trabalho com parceiros para manter estoques locais? Que é uma grande estratégia, né? Eu começo a distribuir estoques e entrego mais perto das pessoas e tal. Então eu gasto até mais porque eu estou estocando numa outra região, mas eu reduzo com o custo de entrega. Enfim, muita análise aqui. Otimizar mix de produtos baseado em perfil demográfico, sazonalidade. Isso aqui é bem legal. Inclusive, acho que eu até bolei um passo a passo aqui. Mix de produtos, área farmacêutica, tá? Então eu olho a região, olho as sazonalidades, e aí eu tenho um cenário aqui que é interessante. Vou até grifar aqui, ó. Tum, em azul. É assim, ó. Quem tem diabetes precisa controlar, tipo 2, precisa controlar ela, a mellitus, com a metformina. É um medicamento mais comum, né? Para controle da diabetes, do GLP-1 lá. E geralmente quem tem diabetes passa a ter problema de pressão também, né? Aí precisa usar os BRAs lá, os bloqueadores receptores, né? Valsartana, losartana, então, legal. Só que acontece o seguinte, nem todo mundo que tem pressão alta tem diabetes. Então assim, eu de repente posso criar um mix aqui de venda, porque é meio comum eu vender para esse medicamento aqui. Quando eu vendo esse medicamento, eu também vendo um BRA, um valsartana, por exemplo, remédio para pressão alta. Tá? Então, eu posso vender tanto remédio sozinho como combinado, só que no combinado eu tenho um valor melhor, porque, enfim, eu fiz uma compra maior e, enfim, criei uma estratégia e tal. Bom, aí eu vou fazer um exemplo aqui para a gente entender aonde que se encaixa, aonde que está a prescrição disso aqui. Fiz um passo a passo aqui. Ó. Então, vamos lá. Primeiro, o fluxo de otimização. Da onde vêm os dados? Onde que eu vou? Então, esse exemplo aqui, gente, é mais para trazer o resumo de todas as análises que a gente já viu, tá? É um exemplo simples, né? Fácil de entender, mas que vai meio que mostrar onde eu aplico cada fase, né? A primeira fase é a coleta, né?
Então, de onde vêm os dados? PDV é venda, né? É o caixa. Do e-commerce, ERP é o sistema. Então, eu vou lá no sistema e vejo quanto vendi, eu vou no caixa, quanto vendi do e-commerce, que não pode não estar aqui. Eu também recebo o perfil demográfico, localização, tem um cadastro, aqui é o meu cliente. Sazonalidade, onde eu tenho mais venda, onde eu tenho mais ciclo, mais aumento de venda aqui. Geralmente em data comemorativa come-se muito mais, então você tem uma venda maior, que as pessoas abusam um pouquinho. Então, por exemplo, eu vou extrair vendas dos últimos 3 anos, vou vincular com a idade e mapear períodos de pico. Por exemplo, aqui eu trouxe, não da diabetes, mas tenho mais venda de antigripal no inverno. Legal, né? Não parei de pensar nisso. Sim, eu vendo mais remédio para gripe porque as pessoas ficam mais esfriadas. Legal. E eu consigo saber por análise histórica. Isso tá. Aí a diagnóstica. Por que certos produtos vendem, depois que eu levantei tudo isso, por que certos produtos vendem mais? Promoção influencia? Estoque insuficiente, mais ou menos, né? Aqui é menos. Estoque suficiente, eu vendo menos porque eu tenho menos estoque, a concorrência aumenta. Uma diagnóstica, uma diagnóstica. Depois que eu levantei tudo isso aqui, eu quero entender, né? Quando é que eu tenho mais ou menos venda. A exploratória. O que eu mais vendo por faixa etária? Opa! Então, deixa eu ligar aqui. O que eu mais vendo por faixa etária? Qual que é a correlação? A cliente, eu imagino que isso seja geral, né? Nem universal, mundial. Quem compra isso, né? Outra coisa, tendência sazonal. Aqui não é sazonal, né? O aumento não é tão grandão. Mas uma sazonalidade é que eu vendo, da mesma forma que eu vendo mais gripal aqui, eu vendo mais repelente aqui. Como é que eu faço essa análise da exploração? Aí, por que eu tenho venda sazonal? Lembra? Aqui é o porquê, né? Aqui aliás, aqui eu estou olhando porquê e aqui eu estou olhando o quê? Não. Bom, e aí eu vou fazer. Lembra que eu comentei lá que eu tenho a diagnóstica e a exploratória? Então, é o porquê. Na diagnóstica, eu quero entender por que a promoção influencia, eu tenho pico de aumento. Por que quando eu tenho história, eu descobri isso aqui na descritiva, né? A descritiva me disse que eu tenho momentos de venda maior pós-promoção, que eu tenho perda de venda porque eu não tenho como entregar. A concorrência cresceu, diminuiu. Essa é a diagnóstica. E a exploratória eu vou mais a fundo, né? Por que eu tenho mais produtos vendidos aqui? Qual que é a relação? Qual que é a relação de venda de um produto com o outro? Qual que é a relação de sazonalidade? Por que eu tenho mais venda aqui? Né? Qual é o causal de venda de repelente? Porque a temperatura subiu, aqui porque a temperatura caiu e tal. E aí, para esse caso, eu uso Pandas, uso SQL, BI. Posso usar o Excel para trazer esses dados aqui, mas em geral esses dados vão vir de fontes diferentes e eu trago tudo isso para dentro do Pandas e manipulo com SQL. Tá? Com SQL também. Aí passei pelas fases, né, de exploratório. Eu vou na preditiva. Eu vou calcular, por exemplo, histórico de vendas versus perfil, versus anualidade. Né? Então, isso aqui é o que eu jogo para dentro da predição para ter uma ideia de quanto eu vou vender por produto, região, período. Então, se eu sei desse histórico, na descritiva eu levantei, na exploratória eu entendi e agora eu estou prevendo, com base nisso aqui, o que eu devo ou como eu devo performar, né? O caminho, né? Que produto, que região onde eu devo estocar mais e tal. Na preditiva. E na prescritiva, eu tenho, depois que eu previ a demanda, otimização. Quem que eu devo manter no estoque, quanto que eu devo comprar, como que eu aloco. Lembra que eu falei distribuição? Se você tiver um remédio e a pessoa precisar dele urgente, ela não pode esperar 5 dias, porque está vindo de um outro estado. Você tem que ter distribuições ou parceiros próximos, né? E aí as técnicas se aplicam, o pulp, como eu falei, e tal, otimização e tal. Feito tudo isso, passado por todas as análises, eu faço a implementação. E na implementação eu fico monitorando por dashboards. Então, os gráficos, os resumos vão me dar as posições, né? Então, eu tenho que, se eu estou vendendo,
Então, o gráfico pode me dizer o seguinte, ó, qual que é o mix ideal por região. Então, eu vou olhar ali. Quando eu tiver alerta, isso é muito legal, quando eu tiver alerta se eu predisse que tais produtos vão vender muito, se eu tenho um alerta que o estoque está crítico, eu tenho que trabalhar a compra, né? E aí, obviamente, se eu tenho venda acima e estoque baixo, eu preciso entender que vai afetar minhas previsões futuras, né? Porque eu tenho estoque baixo. E, legal, rodo periodicamente, vou reaprendendo toda vez. E aí, se eu estou lá no início dos nossos vídeos, Business Intelligence, eu estou olhando isso aqui e manipulando ou monitorando o desempenho, né? Não tomei nenhuma atitude drástica. Eu já passei pela predição, agora é esteira. Eu analiso, olho, coloco mais estoque, aumento mais minha venda, diminuo. É BI. Eu estou analisando como é que aquilo está se comportando, né? Se eu tiver que tomar uma outra atitude, mudar, pensar numa outra estratégia, num outro caminho, eu tenho que voltar, puxar os dados, descrever, explorar, prever, aí é uma outra estratégia. Mas quando a estratégia já está em funcionamento, por exemplo, no BI eu estou vendo, se eu sou uma cadeia de distribuição para varejo, eu sou o fornecedor, eu tenho que no BI entender onde eu posso aumentar a minha venda buscando mais fornecedores. O analista de negócio vem aqui e vai fazer o papel de buscar potenciais compradores, mas aí eu preciso saber se eu tenho capacidade de entrega, enfim, uma série de coisas, tá? Resumindo, aqui, a coleta. Na coleta, eu peguei aqui, acho que é legal ligar aqui. Na coleta, eu fiz o histórico de vendas, lá no exemplo, né? Eu tenho mais, eu entendi que eu vendo mais esses dois aqui, então, né? Eu tenho, na coleta, eu fui buscar essa resposta, eu identifiquei que 60% dos clientes também compram, já era o que eu imaginava, mas aqui eu tenho fato, a descrição. Eu previ que eu tenho demanda até para o próximo trimestre, porque é venda combinada, tá? Então isso é uma predição, né? E otimização, eu tenho que ter sempre um olhar, aí os dashboards para aquele estoque, para saber quanto eu compro. Então, resumindo, eu entendi que eu tenho uma estratégia, que eu preciso, que é fato, né? Ela está histórica aqui. Minha estratégia é ter mais produtos, ter mais negociação com o fornecedor para conseguir ter mais e sempre daquele produto. E eu preciso sempre ficar atento para ver se eu tenho estoque para atender prontamente, né? Porque a estratégia de venda eu já entendi aqui. Só que pode chegar uma hora que eu não tenha mais, aparece uma nova solução que eu não tenha mais necessidade de vender aquilo. Então, se eu acompanhar mês a mês, quando eu perceber que há um declínio de venda, porque essas vendas são contínuas, né? Quando tem um declínio, é porque alguma coisa no mercado apareceu que tirou o foco ou o interesse daquilo. Resultado, eu preciso recalcular a rota, tá? Então, e para ilustrar o processo, eu fiz aqui um exemplinho, né? Não vou dizer simples ou complexo, enfim, um exemplo em Python para fazer essa predição, né, de venda de metformina e um BRA, né, um losartano, valsartano. Então, enfim, o que eu fiz aqui? Eu estou usando o Colab, né, que é mais prático, e eu tenho aqui, o escolhido foi o losartano. Então eu tenho aqui algumas bibliotecas do Python, Pandas, NumPy, o Pulp, né, para fazer os cálculos e tal. Deixa eu abrir aqui. E aí eu fiz o seguinte, eu estou gerando uma base aleatória, tá? Então assim, essa biblioteca está me gerando uma base, considerando início de 2025, 12 meses, frequência mensal. Ele vai gerar um data frame com o mês, a quantidade de metformina, de losartano e a temperatura. A temperatura é a sazonalidade, é quanto que eu vendo daquele remédio num período, né? O importante é o seguinte, aqui eu não tenho os dados reais, tá? Então essa análise não serve para efeito prático, né? Ela é mais um efeito de ilustração, né? O ideal é que esse data frame ele foi substituído desse random, ele foi substituído por uma tabela de fato, né? Então tem toda aquela história de análise, de coleta, de normalização, tá? Para chegar aqui. Bom, aí, deixa eu voltar para cá. Eu tenho histórico de vendas, eu tenho aí, Python, né? Então quem nunca viu não se impressione. Isso aqui já está no final
depois que você tiver um bom tempo fazendo análise, isso aqui já é ciência, tem regressão, tem correlação, tal. Então, enfim, agora vamos ver isso aqui. Eu instalei a biblioteca e rodei, vamos ver o que ele responde. Tal. Aqui, ó. Então, esses são os meses, tá? De 1 a 12, né? Que o índice é 0. A sazonalidade é assim, a temperatura, né? Que indica o seguinte, né? É importante, quanto mais baixa a temperatura, mais probabilidade de vender remédio para diabetes e tal. Então, por exemplo, eu poderia forçar que a temperatura fosse mais baixa, né? Porque aí eu teria uma alteração na saída, né? Da losartana, por exemplo, da metformina. Quanto mais baixo, isso impactaria, né? Melhorando a razão, né? Mas olha que bacana, com os dados fictícios ele me dá uma expectativa, e aqui que está legal, ele me dá uma expectativa baseado na temperatura de previsão, com as correlações. E aí ele me diz, olha, a ideia é que você tenha por mês ali, para manter, né, para ter um equilíbrio, 113 unidades de metformina e 116 de losartana. Enfim, o que eu quero dizer, que eu mostrar aqui é o seguinte, eu tenho uma aplicação, um problema, eu tenho uma base que é randômica, é fake, mas tudo bem, ela está aqui. Essa base me gerou uma análise, então eu fiz aqui toda a combinação, né, de coleta, que é fake, enfim, né, de descrição, e principalmente a última fase, a prescrição, né, baseado na predição. Então, essa prescrição ela tem muita matemática aqui. Então, foi só para ilustrar que o final da história dessa nossa fase aqui, ela vai ter a ver em algum momento com linguagem, tá? Com Python. Então, quanto mais a gente dominar questões de variáveis, as bibliotecas do Python, os loops, melhor a gente vai performar aqui. Tá bom? Bom, gente, e aí, mais 2 exemplos aqui para a gente fechar esse assunto, ó. Que saindo do remédio e tal, eu posso pensar o seguinte, recomendação de investimento, sugestão de carteiras alinhadas ao perfil. Isso é que o banco faz, né? Quem tem investimento em banco, né, tem lá os perfis, né, moderado, agressivo e tal, tem análise ali. O risco, toma o risco, tanto que quem já passou por isso responde o questionário tipo, você está investindo, aí o investimento não deu certo, você retira tudo, você continua, ele rendeu menos do que você queria, você retira tudo ou você coloca, continua, ou você tira um pouco só, então eu preciso, quanto mais eu entender do seu perfil, mais eu vou te dar uma carteira, porque não adianta eu te dar um investimento que tem uma lucratividade excelente, mas o risco é enorme. Eu já tive essa infeliz experiência de colocar uma graninha que sobrou de um trabalho num lugar achando que ia vender e perdi, porque teve um problema lá de dólar e o negócio caiu bastante. Então, assim, quanto mais o teu analista de negócios do banco souber, mais ele vai conseguir alimentar uma máquina que vai predizer qual é a melhor recomendação de carteira para você. Tá? Rota, falei, rota, né? Planejamento eficiente de rota. Eu calculo melhor a rota e melhoro a experiência operacional. Para finalizar, eu tenho isso aqui, ó, um quadrinho mostrando a relação entre os 4, né? Então vamos lá. Tipo de análise descritiva. O que ela responde? O que aconteceu? Diagnóstica. Por quê? Então, o que aconteceu, por quê, o que vai e o que devemos fazer, né? Então, o que vai acontecer eu estou prevendo e o que eu devo fazer para evitar ou ir para aquele caminho. Complexidade de aprendizado, né, e de tempo de implantação. A descritiva é baixa, porque geralmente ela é pontual, né? Ela pega um problema, levantar os dados e mostrar é mais fácil do que diagnosticar, do que prever e do que implantar, né? As ferramentas aqui, isso aqui é o GA4, é o Google Analytics, tá? Google, tal. Retorno de eficiência. Eu tenho, isso aqui é estimativa, tá? Mas eu tenho, por exemplo, quando eu começo a olhar melhor os dados, eu consigo tomar e vir para baixo, né? Isso aqui é a pirâmide ao contrário, eu consigo trazer mais informação para cá. Enfim, isso é muito relativo ao ROI, né? O retorno de investimento. Retorno de investimento é equipe, ferramenta e tal. Agora, olha os tempos de implantação. Então você não consegue... Isso é legal de mostrar o seguinte, uma boa análise numa empresa, ela não é um projeto pontual de um mês só, tá? Você vai ter aí no mínimo, vamos pensar em 6 a 12 meses para colocar um modelo funcionando, ou seja, um modelo que prescreva o que vai acontecer, que diga qual que é o caminho, ele tem que ser planejado com uma boa antecedência, tá?
Ufa! Então, galera, foram vários vídeos. A intenção foi dar uma visão básica, assim, introdutória, né? De forma alguma aqui a gente tem a intenção de se colocar como única referência ou a verdade absoluta, ou dizer que tá bom, já aprendeu o que precisava. Imagina, nada disso. A gente deu aqui uma pincelada só para vocês terem uma ideia. Então, a recomendação é ou pegar um exemplo mais para frente, né? Pegar um exemplo e começar a separar, falar, bom, eu fiz toda essa análise, o que daqui foi a descrição? O levantamento, os fatos. O que foi exploratório? Eu tive que investigar tal coisa. Tal. O foi preditivo? Eu entendi que o caminho poderia ser por ali. O que é o prescritivo, né? Eu apontei o caminho e eu disse os riscos, né, e o tempo e as expectativas. Você vai pegar um exemplo simples e vai conseguir aplicar. Nem todos vão ser necessários chegar até a prescrição. Alguns com a descrição já estão bom, tá? Então, se um professor quer entender a relação da turma dele, a média da minha turma foi 7,5. Basta pegar, tirar os outliers e falar, a média da galera é essa aqui. Por exemplo, tem alunos que não fizeram prova, tem que sair da média e tal. Essa aqui. Agora eu quero entender por que foi 7,5. Aí, né? E eu quero melhorar a minha avaliação para que ela tenha um resultado melhor ou seja mais assertiva. É outra análise. E por aí vai. Tá? Com o tempo você vai entender isso bastante, ao ponto de isso já ser automático, você já não conseguir mais fazer a distinção e simplesmente seguir os processos. No final da história, o importante é que você tenha isso aqui, que você tenha essas fases resolvidas, ou então isso aqui, que você consiga gerar uma implementação e monitore aquilo que você indicou. Legal? Espero que tenham gostado e te vejo nos próximos. Excel, SQL e Python. Até mais.